Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo brasileiro patriota de todo o Brasil. Já vou te abençoando você aí, te desejando uma excelente semana, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana e agora trazendo as melhores informações para todos vocês. Pessoal, o bambu gemeu, Assistam até o final esse vídeo, já vai colocando aqui embaixo nos comentários de qual cidade que você está falando, que eu vou responder cada um de vocês. Sem enrolação, bora pro vídeo. Deputado, o Supremo Tribunal Federal, que quer saber também o que os usuários das redes sociais publicam e de onde fazem as suas publicações, né? A Corte abriu uma licitação para contratar uma empresa que vai monitorar as plataformas digitais, e quem vencer essa licitação, que está ali em torno de R$345 mil, vai ficar de olho no Facebook, no Instagram, TikTok, YouTube, no X, LinkedIn. Então, deputado, tivemos aí o desabafo da Ana e a gente precisa também de força de pessoas como o Nicolas Ferreira no Congresso Nacional, porque já passamos do ponto há muito tempo. A gente precisa ter uma reação realmente à altura. Lacombe, em primeiro lugar, eu quero dizer que todo o desabafo que a Ana fez aqui realmente é admirável. A análise cirúrgica aqui do Constantino, de fato, traduzem a seguinte frase, né, que justiça fora de tempo é injustiça. Por isso que há essa indignação, porque quando, principalmente a classe jornalística, ela tem o dever, né, o papel de denunciar, ela tem o papel de dizer a verdade, e ela vê a tirania simplesmente se indo, né, pelas sombras, indo somente por um lado e tentando alertar os demais, e você vê uma classe privilegiada, protegida, enquanto a tirania não chega até eles, eles não abrem a boca. Isso é de uma covardia absurda. E agora, falando aqui, né, da minha classe, né, da classe política, ainda mais covardes, né? Quando nós vemos que, por exemplo, durante as eleições, a parcialidade da condução eleitoral foi pífia. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não pôde fazer live em sua casa, que era o Palácio da Alvorada. Ele não pôde utilizar as imagens do 7 de setembro na sua propaganda eleitoral. Ele não poderia dizer que havia uma relação entre Lula e entre os ditadores Daniel Ortega e Nicolás Maduro. Isso era considerado fake news, né? Eu fui condenado a R$40 mil porque eu disse que o Lula tinha sim, né, uma intenção de legalização de aborto, legalização das drogas, e quando, né, isso acontecesse, para poder fazer o L. Eu tomei R$40 mil de multa por conta desse vídeo, inclusive uma determinação para poder deletar esse vídeo de todas as minhas redes sociais. E o que os outros demais fizeram, comemoraram. E não somente comemoraram quando tomei multa, mas quando também meu perfil caiu. Eu lembro que pessoas, né, que são aí os defensores da democracia, que olha, eu sou amigo do Alexandre de Moraes, hein, como por exemplo, né, o réu confesso de Rachadinha Janones, comemorou a derrubada do meu perfil. Ou seja, essa democracia existente hoje, ser bem sincero, não passa de uma tirania. Praticamente estamos em uma transdemocracia, né? É uma tirania que se sente democracia, mas não é. Não fala como tal, não tem uma defesa como tal, não tem instituições que se colocam como tal. Ou seja, é meramente uma fantasia, né? É meramente um achismo. Então, isso nos indigna, porque, de fato, até quando nós teremos um site, né, que coloca ali para poder ajudar a população a encontrar fake news e vai monitorar, né, todas as publicações nas eleições, e não somente nas eleições, sobre o que é ou não a verdade. Ou seja, basicamente é o Estado se colocando como um sinalizador de virtudes e praticamente como um Deus. Ou seja, tudo aquilo que está em mim é virtuoso, e tudo que está fora de mim deve ser banido, deve ser perseguido, deve ser censurado. E olha, na minha classe política, né, vocês fizeram o desabafo da jornalística, deixa eu fazer aqui da minha classe política.
Quantos deputados abriram a boca para poder falar do Clédson? No dia que foi o seu velório, e eu fui lá, não como deputado, mas eu fui assim, praticamente como um ser humano, de que uma família está destruída hoje, e obviamente com a ajuda de pessoas, né, tentando se erguer, porque um parecer da PGR, de forma favorável, há 3 meses, estava lá, parado, e o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a liberdade para este homem, que tinha sérios problemas de saúde, e ele morreu dentro da cadeia. Quantas pessoas, e principalmente políticos, né, na verdade, foram ali na tribuna para poder denunciar a tirania do ministro Alexandre de Moraes? As pessoas estão com medo, e não estou falando pessoas, somente cidadãos comuns, não, os representantes do povo estão com medo de falar ministro Alexandre de Moraes. Porque caso contrário você é censurado, caso contrário você toma uma multa, caso contrário eles jogam no bastidor uma pressão para poder, não sei, te caçar. Agora, vamos lá, nós somos eleitos para quê, horas? Eu fui eleito para poder chegar lá, bater o meu dedo e ignorar o que está acontecendo? Horas, o Felipe Martins já está mais assim do que claro, cristalino, de que não há motivos para que ele permaneça preso, a não ser porque ele tem ligação com o Bolsonaro. Da mesma forma, Daniel Silveira está no Bangu 1, que quando você vê entrevistas de líderes, né, de facção criminosa, como o Marcinho da VP, ele disse que não tem presídio pior do que o Bangu 1. Ou seja, essa pessoa, o Daniel Silveira, ele não está preso porque ele foi pego no mensalão, porque ele colocou dinheiro na cueca, porque ele tem cometido atrocidades, né, como, por exemplo, estupro, como pedofilia, nada. Foi porque ele falou, xingou o Alexandre de Moraes. Agora, quantas pessoas já nos xingaram? Porque se eles querem vigiar a internet, eu vou mandar vários posts para eles aí. Tem post de gente jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Tem gente pedindo a minha morte, como já aconteceu essa semana, né? Poxa, alguém poderia agilizar isso, porque eu dei uma entrevista dizendo que o meu foco, muitas pessoas dizem que, nossa, Nicolas, você vai ser presidente da República, etc. Eu falo, olha, o meu foco, o foco da minha vida é chegar aos céus. Esse é o meu objetivo. E aí, a esquerda, né, falou, olha, vamos agilizar isso aí. É claro que para eles isso daí não passa de um post na internet. Agora, se é o contrário, tá cadeia. Não é à toa que agora, né, eu nem sei o nome dessa mulher influenciadora aí que foi pega, né, no Space, dizendo que com a ajuda do deputado Janones, através de mentiras, eles ajudaram, né, o PT a criar narrativas falsas contra o Bolsonaro, e eu abri uma investigação pela PGR contra ela e contra o Janones, e aí as pessoas falam, mas Nicolas, o sistema, né, a justiça já está toda esquematizada, está toda controlada por eles, porque ainda ia na justiça, porque ainda denunciar, porque é o certo a se fazer. Quando a Ana falou aqui, né, sobre ter mais testosterona, e eu disse isso na manifestação do Rio de Janeiro, claro que é uma figura de linguagem para dizer sobre coragem, sobre determinação, como perseverança, para termos, né, virilidade de lutar contra a tirania, é porque eu estou vendo, pessoal, diariamente, a consequência de ter homens fracos em posições fortes. Poxa, essa tirania toda está acontecendo principalmente por culpa, né, de uma pessoa que é ausente do que eu disse aqui agora, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Caso contrário, porque o peso e contrapeso da Constituição, o Senado é o contrapeso do STF, e o STF é o contrapeso do Senado agora. Me diga, qual foi a última vez que, no dia, né, por exemplo, que o Clédson morreu, se não fossem os deputados de direita para pedir 1 minuto de silêncio, não haveria nada, nenhum discurso parlamentar sobre isso. Pelo contrário, caso contrário, eles teriam que falar do Alexandre de Moraes, que no dia que o Clédson morreu, ele estava sendo condecorado, estava recebendo uma medalha. Não há nada mais, sendo bem sincero aqui em âmbito espiritual, demoníaco que isso. Como que uma pessoa está morta e a outra está sendo condecorada e há um nexo causal entre as duas? Ou seja, a nossa classe política, sendo bem sincero, para aqueles que muitas das vezes
querem ver o nosso Brasil com rodovias e preocupados somente, sabe, com emenda, sabe, essas coisas assim, muitas das vezes que são pífias. É lógico que eu não demonizo a emenda, eu mando emenda para os meus municípios e para as pessoas, né, que é o dinheiro deles, olha, eu só estou fazendo um bom direcionamento. Agora, o que geralmente gera impacto numa sociedade? O que de fato gera impacto nas pessoas? O que adianta ter um país todo cheio de rodovias, quatro vias e não sei o quê, sendo que o nosso país está sob uma tirania? Porque se fosse gabar somente por obras, Hitler e Stalin foram os melhores nesse sentido. Ou seja, o diz respeito à nossa liberdade é um bem muito maior do que qualquer outra coisa. E as pessoas cada dia mais estão entendendo isso. Quando eu entro no Uber, eu entro no avião, eu converso com alguém, sabe, na igreja, uma pessoa me para na rua, as pessoas estão atentas de que a nossa liberdade, de fato, ela é um bem que não deve ser concedido, mas é um bem que deve ser conquistado. Portanto, eu finalizo aqui com uma frase de Barão de Montesquieu que fala, olha, não há tirania mais cruel que aquela que exerce à sombra das leis e com as cores da justiça, que eles utilizam contra nós. E com relação à agenda, né, abortista, que as pessoas precisam entender, é que a esquerda, de um dia para o outro, não vai emplacar o aborto aqui no Brasil. É aos poucos. Primeiro, eles despersonificam o ser humano. E quando você completa a frase, pode-se matar um inocente quando? Se você completar isso, você começa um genocídio. E anteriormente isso já aconteceu. Pessoas completaram essa frase com negros. Porque, afinal de contas, uma pessoa que acredita que a outra não é humana, ela não tem um peso moral em matá-la. E é por esse mesmo motivo, por exemplo, que Hitler colocava os judeus como insetos, porque ninguém tem uma dor moral em matar um mosquito. Afinal de contas, é um mosquito. Então, eles representavam ali os judeus como larvas, né, como vermes, como insetos, porque, afinal de contas, essa tática é extremamente antiga e extremamente eficaz para o mal. Ou seja, o que eles querem fazer aqui é cada vez mais colocar como se uma criança dentro do ventre não é vida, mas daqui a pouco estão dando manchetes de achamos vida em Marte. E aí, quando você vê, é uma bactéria. E o caso aí do Diego Falcão, assim que eu vi a manchete, eu saí em defesa dele, que tinha acabado de sair da igreja, uma ministração lá do Espírito Santo, e pedi para o pessoal seguir ele tinha 13 mil seguidores. Quando eu fiz o vídeo, eu confesso que eu não sei quantos seguidores ele está agora. E basicamente 248 mil, deputado, 248 mil. 248 mil. E por que, Lacombe, todos estão me ouvindo, por que eu fiz isso? Não foi simplesmente para poder dar seguidores, para ele falar, nossa, agora eu tenho seguidores. Não. É para mostrar que toda pessoa de bem que fizer uma covardia com essa pessoa, uma injustiça com ela, com um pai de família, ele terá apoio do Brasil, da gente, das pessoas de bem que também coadunam os mesmos princípios e valores que ele. Agora, vamos lá. Pelo que eu li na matéria, me parece que foi uma pressão de algumas jogadoras, óbvias, esquerdistas, e de outras pessoas, porque ele fez postagens contra o aborto. Horas. Então, para poder permanecer como preparador físico da seleção brasileira de basquete, precisa ser a favor do aborto? Horas. Vamos então, mostra pra gente quem são os patrocinadores. Bota a cara quem tá de fato pedindo a cabeça dele, porque a gente não quer esse tipo de pessoa nos representando, principalmente o Brasil. Porque, vamos lá, o que tem a ver o posicionamento ali político de uma pessoa e a questão técnica dela? Absolutamente nada. Eu, mesmo sendo de direita, eu reconheço que você tem artistas que são de esquerda e eles sabem fazer música. É raro, sim, mas acontece. E não é porque uma pessoa dá uma opinião, e a gente vê que é sempre de um lado, né, quando é da direita, é conservadora, por que ele é perseguido? Por que ele é caçado? Logo pelas pessoas que ficam arrotando tolerância. Então, essas mulheres esquerdistas que estão lá dentro, que ficam pedindo tolerância, amor, a gente tem que pacificar, tem que acabar essa polarização, o Brasil voltou, a gente precisa voltar a conversar com os nossos familiares, não dá para brigar por conta de política, tá pedindo a cabeça do teu preparador físico? Canalhas, é isso que vocês são, nada mais do que isso.
porque é uma covardia gigantesca. E quando eu fiz um vídeo, eu mandei um áudio para ele, falei, Diego Falcão, se você me tiver vendo agora, Diego Falcão, eu falo para você e para sua família, permaneça firme, jamais peça desculpas para uma plateia sedenta por sangue, né? Como diz o Jordan Peterson, porque você defender aquilo que é certo, você ter a aprovação do Senhor, daquele que criou todas as coisas, é muito mais importante do que ter a aprovação de pessoas que são irrelevantes, pessoas que nada contribuem para a moralidade, para o sentido da vida. Então permaneça firme. Eu tenho certeza que as pessoas aí do chat, a demonstração de te seguir já é um baita sinal que você é a maioria. Eu não tenho dúvidas, daqui a pouco você está com mais seguidores do que as pessoas que pediram a tua cabeça dentro da seleção. E isso aqui é uma prova que qualquer pessoa no Brasil que passar por isso, nós estaremos juntos dela, porque eu tenho certeza que a gente é a maioria e principalmente a gente não é covarde. E para o pessoal que quer seguir o Diego Falcão como forma de apoio, essa história é assustadora, porque inverteram tudo, né? Tudo nesse PL foi invertido, né? Virou a defesa da vida, virou um ataque às mulheres, a defesa de estupradores. É assustador. Porque essa gente é assustadora, é satânica e pagã, né? O que eles querem é isso, eles querem exatamente incentivar o aborto e desconhecendo, como explicou com um artigo brilhante o nosso amigo Flávio Gordon, né, na Gazeta do Povo, aquilo que a Ana já falou en passant, né? A maior fábrica de abortos nos Estados Unidos, a Planned Parenthood, foi criada por uma eugenista, pela Sanger, que é uma pessoa que queria impedir negros de nascerem. Então, sequer essa gente tem noção do que está a serviço. E a própria colocação do Lula de que o bebê vai ser um monstro porque o pai era um estuprador, denota que ele acredita no fatalismo biológico. E é curioso que é a mesma esquerda que depois diz que se a criança acha que nasceu no sexo errado, tem que começar a mutilar seu corpo. Vai entender, né? Tanta incoerência. Quer dizer, a criança nasceu no sexo errado. Com 6 anos está com inveja da irmã mais velha que ganhou um brinquedinho e fala que é menina. Começa a dar hormônio, começa a cortar a coisa fora, né? Porque afinal de contas a biologia não existe. Mas o Lula diz que filho de estuprador será. É um fatalismo biológico bizarro. Quer dizer, o que te define é o teu DNA. Se você é pai de um pilantra, safado, ladrão, que nem o Lula, você vai ser ladrão. Não existe mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um conceito cristão também, importante, né? Nós todos somos pecadores, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E o Lula não trata dessa hipótese, né? Eu quero chamar a atenção, acho que o Nicolas já falou muito do que eu queria, a Ana também. O Nicolas tocou no ponto dos projetos de lei para endurecer pena com estuprador. Um deles, de 2013, é do Bolsonaro. O outro, mais recente, da Bia Kicis, recebeu o apelido Projeto de Lei Constantino, porque foi na época do meu cancelamento por esses chacais e hienas, e o Nicolas está perfeito na recomendação que ele fez ao Diego. Não sucumba, não peça desculpas a chacais e hienas. Ao contrário, dobra a aposta, mantenha a firmeza de defender o que é certo, a vida humana, não esse paganismo satânico abortista. Agora, eles votaram contra. A esquerda não quis endurecer pena, não quis castração química, e aí alguns argumentos, entre aspas, que essa turma apresentou nessa discussão totalmente manipulada, deturpada e mentirosa, que eles lançaram com o apoio da Globo e companhia, né? Luciano Huck, eu falo os nomes, né? Paulo Matias no SBT, agora já virou um deles, né? Tem que adotar o mesmo discursinho, né? Era um já meio isentão tucano na Jovem Pan, mas agora no SBT está à vontade para mirar no Luciano Huck e na Ana Maria Braga. São as referências morais dele, pelo visto. Mesmo discursinho, uma pena da menina maior do que a pena do estuprador, e essas balelas todas. Eu vi a turma apresentando o seguinte pseudo-argumento. Eles falam que são pela vida, que tem que proteger a vida, e depois eles querem a pena de morte para o estuprador. Cara pálida, porque o estuprador cometeu um crime hediondo
Ele, com o livre-arbítrio que Deus nos deu, escolheu matar, estuprar. Então ele merece, se for o caso, morrer. Podemos até abrir uma discussão aqui se o Estado deveria ter esse poder. Aí é uma outra questão. Pode estar errado no julgamento, então é uma punição que não tem volta, ao contrário da prisão. Isso é uma outra discussão. Não é uma discussão moral, filosófica, é uma discussão prática. Agora, comparar um bebê inocente, que nem veio ao mundo ainda, com um estuprador, é um negócio abjeto. Então mostra a mentalidade monstruosa deles. Essa turma devia parar para refletir no que eles estão pregando. É uma coisa muito triste, mas nada novo sob o sol não, Lacombe. Isso é antigo. Tem algumas tribos indígenas que nascem com defeito, vai lá e joga na árvore e mata, né? Os índios, não podemos falar isso porque isso é etnocêntrico, preconceituoso. Oh, temos que adorar as culturas mais selvagens e bárbaras, né? Do conforto da civilização ocidental, né? Bando de hipócritas. Cambada de hipócritas. Então o que eles estão pregando nada muito novo sob o sol não, tá? Eles pregam isso aí, eugenia, né? Eutanásia, tá incomodando, mata. Eu já recomendei aqui na nossa resenha cultural o The Man in the High Castle. Vejam essa série, né? Tem lá um momento, que eu não quero dar spoiler, tem um momento, né, que o filho de alguém importante está com uma doença congênita e vai ter paralisia e tudo, né? E o que os nazistas pensavam que deveria ser feito com isso, né? Para evitar o sofrimento do indivíduo e da família, né? E o constrangimento também, né? É o super-homem, né? Nietzscheano. Foi o cristianismo que trouxe o foco no amor ao próximo e nos mais fracos. Eles gostam de dizer que defendem os fracos e oprimidos. Eles querem eliminar os bebês, porque o pai era um estuprador. E ó, começa assim, e começa não, a Ana falou, aqui nos Estados Unidos está avançado, né? A gente já sabe que é assim. Ah, síndrome de Down, elimina também, né? Isso é nazismo, gente. Essa turma não sabe, mas defende a eugenia nazista. Tem